Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Transformar, podcast do Grupo Sinop. Cada vez mais a gente trazendo assuntos atuais sobre Sinop aqui para o nosso podcast. Hoje a gente vai falar da nossa cidade verde. Sinop, aliás, que cada vez está mais verde. E caramba, como isso é importante. E para isso, a gente trouxe duas pessoas que entendem demais do assunto. Para começar, aqui na minha frente, o Amadeu. Ele é empresário, engenheiro agrônomo e também presidente do Floresta Urbana. Tudo bem, Amadeu? Tudo bem, olá. Prazer estar aqui com vocês aqui para participar desse diálogo aí em prol da arborização urbana. Seja muito bem-vindo, Amadeu. E aqui do meu lado, meu amigo, o Arthur. O Arthur, ele é gestor de sustentabilidade do Grupo Sinop. Tudo bom, Arthur? Tudo bem, João. Prazer estar contigo, com o Amadeu. Estou aqui para aprender um pouquinho com vocês também. Comigo não, é com o Amadeu e com você. Eu tô aqui só para perguntar e tirar dúvida. Vou começar perguntando o seguinte. De um tempo para cá, não sei quanto tempo para cá, eu escuto muito falar em verde, em sustentabilidade, a área de vocês. Minha pergunta é, e não me matem, é uma moda passageira ou isso veio para ficar? Essa preocupação. Não seria uma moda passageira, na verdade ela tem que ser permanente, né? Até porque a cobertura verde de uma cidade, a arborização, o paisagismo, ela tem que ser cada vez mais preservada e com qualidade e aumentada, porque ela não só é uma questão estética da cidade, mas é uma questão de saúde, né? Saúde pública. Né? Em vários temas dentro da saúde pública ela interfere. Então, e outras questões também, né, que traz muitos benefícios, né, para o meio ambiente, para a questão da cidade, questão de diminuir poluição, diminuir temperatura, diminuir calor, aumentar a umidade relativa, enfim, tem vários benefícios. João, eu gosto de dizer o seguinte, eu gosto de dizer que ela é uma moda, porque quando a gente fala de moda, é algo que está na boca de todo mundo. Todo mundo fala sobre isso. Mas eu espero que seja uma moda permanente. É uma moda necessária. Quando a gente fala de sustentabilidade, às vezes a pessoa pensa no futuro, não é presente, e ela precisa ser cuidada desde já. Eu fiz a pergunta para vocês, na verdade, na provocação mesmo. Sim. Mas o grande ponto que a gente vê é que esse é um assunto urgente. Então, quando a gente fala de ser moda ou de ser permanente, assim, já estamos muito atrasados por tudo que a gente fez lá atrás. Eu não falo de Sinop, eu falo do Brasil. Então, quanto a gente já está como deveria estar, ou quanto vocês entendem que a gente está atrasado? A gente já desmatou muito. Eu falo, ainda vamos chegar em Sinop, mas no contexto geral do Brasil. Fazendo uma comparação, né, com uma cidade modelo que a gente sempre tem como referência de arborização, que é Maringá, né, que é o Grupo Sinop veio de lá, né, e criou a nossa cidade aqui, mas hoje, né, até por mapeamento, por imagem de satélite, até fornecido lá pelo professor Carlos Danemati, lá da SpectaX, SpectaX, na verdade. Hoje Sinop está em torno de 14% de cobertura verde no perímetro urbano da cidade. Maringá está com 55%. E tem um número ideal? Existe um número ideal? Na verdade, esse número ele pode mudar por cada região, né? Questão climática também. Mas assim, eu não lembro bem do número agora, mas o número ideal seria acima de 30%. Né? Uma cidade considerada bem arborizada. E a gente tem vários modelos a nível de Brasil que já está bem adiantado nessa questão. Mas nós estamos caminhando para isso, né? E com a Associação Floresta Urbana, com as parcerias, com as entidades, com empresas que ajudam também, como o Grupo Sinop, né? João, só para completar, quando você pega Maringá, por exemplo, Maringá ela vem numa crescente de arborização que foi uma parceria público-privada. Então, assim, as empresas entenderam isso, a sociedade entendeu isso, tinha políticas privadas para isso. Então, assim, o lado político entendeu a necessidade de a gente ter uma cidade arborizada. Então, foi uma construção entendendo a necessidade. Quando você pega a Sinop, a gente está bem abaixo da porcentagem que a gente almeja, por exemplo. Mas a gente tem a oportunidade de transformar isso numa cidade verde. Então,
Então, quando a gente fala Sinop verde, é uma Sinop do futuro. A gente pensar, fazendo hoje, o que a gente pode trazer para o nosso futuro de benefício. E diz uma coisa, quem é, não sei se a palavra é essa, mas o responsável por deixar a cidade mais verde, na visão de vocês? É o poder público? São as empresas? São os dois? São os próprios moradores da cidade têm responsabilidade ou eles não têm? Como vocês entendem isso? Ô, João, eu acho que antes da gente pensar em responsabilizar o terceiro, a gente tem que pensar em nós mesmos. Então, o que primeiro você ou eu podemos fazer para tornar a cidade mais verde? E eu acho que o exemplo e você ter a atitude de ajudar, plantar, cuidar, já é um começo bem grande. Então, assim, a gente vê um movimento muito grande em Sinop do privado, que tem esse incentivo e pensa nesse futuro verde, pensa numa cidade com mais qualidade. A gente vê que as cidades hoje, tanto aqui no Mato Grosso, em São Paulo também, o clima está muito quente, cada vez mais quente. Então, assim, a ideia que a gente tem, principalmente o próprio Floresta Urbana, é criar essa conscientização e junto a gente transformar a cidade. Obviamente, a gente precisa do poder público. Eles têm um grau de exigência e necessidade de apoio para a gente, mas eu acho que começa de cada um. Por questão de lei, né, o poder público, né, o poder executivo, ele tem que cuidar da arborização meio ambiente da cidade. Mas também, como foi falado, as entidades, a sociedade civil organizada e empresas também têm que colaborar. A população, né? Mas para a população ajudar, elas têm que sentir a necessidade. Elas têm que estar conscientizadas disso. Então, não adianta a gente impor uma coisa que eles também não têm esse senso de necessidade, né? A gente vê, por exemplo, semana passada tivemos aí um acontecimento que desagradou muita gente e até a nós, né? Que foram algumas podas drásticas efetuadas pela concessionária de energia. E nós acabamos fazendo uma nota de repúdio em cima disso, né? A Floresta Urbana fez no Instagram e tal, e a gente começou a observar os comentários em cima dessa nota de repúdio. Então, nesses comentários, a gente começa a balizar o que a população está pensando em cima disso. Então, há uma necessidade de trabalhar também a mente dessas pessoas, mudar a visão, na verdade não é bem a mente, é a visão deles quanto à questão da arborização, da necessidade. Então nós temos que um desafio grande, tem muito ainda para a gente fazer, muito para andar nessa questão. E ninguém anda sozinho. É a união do poder público, da sociedade, das entidades, das empresas, da população, do setor de educação também, que é muito importante, né? E essas parcerias para a gente poder andar. Ô, Madeu, só complementando, sabe o que é interessante? Eu moro no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. E você percebe que em Ribeirão, ele chegou num estado tão quente, o clima está tão árido, tão seco, que agora a gente está correndo atrás do prejuízo. Sim. E Sinop ela tem uma vantagem que aqui é quente, mas ainda é uma cidade nova. Que a gente consegue, com planejamento, trabalhar essa cidade de uma forma mais fácil que o Ribeirão Preto, por exemplo. Já tem uma construção mais desenvolvida, já tem uma densidade maior. Aqui a gente consegue crescer essa vegetação com planejamento melhor e mais organizado. E para quem não conhece, Amadeu, o que é o Floresta Urbana? Floresta Urbana é uma associação, né, sem fins lucrativos, né? Na verdade, ela já existe um grupo de pessoas que começou a trabalhar isso desde 2011, mas somente em 2018 ou 2019, não lembro, que nós formalizamos como realmente entidade, né, para trabalhar mais organizada e em prol disso. Então, assim, a gente tem também algumas ajudas de empresas, assim como o Grupo Sinop, né, que a gente trabalha. Nós temos hoje a Floresta Urbana, ela fomenta, ela promove a arborização de Sinop, né? Ela ajuda também a fiscalizar juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, quando algo sai errado. E nós temos hoje um projeto chamado Projeto Arbovias, que é o Viveiro Arbovias, juntamente com a Embrapa, né, já faz 2 anos, que é a produção de mudas, 25 espécies de mudas nativas da região, né, que nós temos lá hoje, cerca já de mais de 3 mil mudas. E a gente utiliza essas mudas para fazer plantio, criação de ilhas verdes aqui na cidade. E para também neutralizar as ilhas de calor, né? Então já fizemos algumas ações de plantio já.
E a gente trabalha também juntamente com outras entidades para promover plantios, educação ambiental e fazer esse crescimento, né? Juntamente até com a própria Unesim, nós temos lá uma comissão também de meio ambiente e sustentabilidade, que também é um catalisador dessas ações juntamente com as outras entidades, né? E para isso nós estamos andando. Agora sim, a gente está na ânsia de começar a chover logo, né? Que já está perto já das chuvas, para a gente começar a fazer essas ações que nós vamos fazer mais etapas de plantio também. Quem quiser fazer parte do Floresta Urbana, seja empresa, seja pessoas físicas, pode? Como funciona isso? Não pode, qualquer pessoa, tanto física como jurídica, pode fazer parte sim do Floresta Urbana. Serão bem-vindos desde que se realmente tenha essa visão e que tenha essa vontade de ver a cidade cada vez mais verde, né? E aí eu vou fazer uma pergunta, pode parecer boba, mas realmente eu não entendo, então pode parecer boba. A cidade precisa crescer ainda mais o verde dela, como vocês falaram. Então isso significa que precisa plantar mudas e esperar muitos anos, ou tem um jeito de antecipar esse processo? Trazer árvores maiores? Eu realmente não conheço isso. Trazer árvores maiores, como é que funciona? Tem um jeito de acelerar esse processo? Ou ele é um processo de plantar uma muda e esperar 5, 10, não sei quanto tempo leva para ela crescer? Tem as duas maneiras, né? Que pode ser trabalhado em paralelo, né? Continuar plantando as mudas, mas mudas tem que ser mudas de qualidade, né? Não adianta plantar muda muito pequena, muda com um porte acima de 1 metro, 1,5 metro. E não adianta só plantar, tem que cuidar, né? Existe pragas, existe grama que pode tomar conta, a necessidade de água nesse período seco que nós estamos passando agora. Se não irrigar, não vai para frente. Então, assim, para até contornar essa questão de também, paralelo, a gente pode plantar árvores já adultas grandes. Existe já um projeto que nós estamos desenvolvendo que chama Projeto Árvores Futuras, que é desenvolver aqui no município mesmo situação que você acelera o crescimento das mudas, né? É um acelerador de mudas, na verdade, e você já plantar ela grande, para evitar esse período de seca que você perde aqui em Sinop. Comparado com outros municípios de outras regiões, né? Porque cada região tem a sua particularidade de clima, nós temos esse período seco que é um entrave. Nós temos que sempre esperar o período de chuva para poder dar andamento no plantio. Sendo que com esse projeto Árvores Futuras a gente pode ter essa condução de plantio o ano inteiro. Uma coisa legal, João, só para complementar. A gente pensa, por exemplo, na Bravante, que é a urbanizadora do grupo. Quando a gente vai desenvolver uma área, a gente faz esse mix. Então a gente coloca mudas pequenas e árvores já mais desenvolvidas. E um ponto importante que a gente sempre faz é buscar árvores da região. Porque, por exemplo, quando você busca uma muda em São Paulo, por exemplo, de uma espécie que não habita no Mato Grosso, para ela conseguir se ambientar aqui é muito difícil. Por exemplo, isso traz a importância desse viveiro, porque o viveiro já tem as mudas que elas são acostumadas com o clima e com o ambiente aqui em Sinop. E aí a gente pega uma Sinop, nesse cenário que estão contando, que cresce absurdamente rápido, está crescendo absurdamente rápido nos últimos anos, deve continuar assim. Como conciliar esse crescimento acelerado de Sinop com construções, com comércio, com gente chegando e o verde, sem deixar o verde para trás? Esse é um desafio ou é um trabalho fácil se a gente tiver vontade? Não, é um desafio muito grande. Então, assim, o Floresta Urbana faz um trabalho essencial em relação a isso. A gente participou agora de um workshop que foi desenvolvido por eles. E a ideia é justamente trazer pessoas técnicas e também trazer empresários, pessoas que desenvolvem a construção civil, por exemplo, aqui em Sinop, para ter essa conscientização e as forças se unirem. Porque, por exemplo, na Bravante a gente desenvolve muitas áreas e a gente tem essa consciência. Mas talvez outro urbanizador, ou talvez outra consultora ainda não, que venha de fora, não tenha essa consciência. Então, a ideia dos workshops, por exemplo, e da Floresta Urbana é ter essa conscientização e ser uma coisa única, todo mundo pensando no mesmo objetivo. Isso. Um dos caminhos que agora foi criado recentemente, né? Foi até aprovado já na Câmara Municipal, é o Plano Municipal de Arborização Urbana. E está para ser aprovado logo também o Plano Nacional de Arborização. Com isso aí vai ser cada vez mais obrigatório, né? Arborização urbana na cidade. Não vai ser mais uma coisa voluntária, vai ser obrigatório.
por todas as esferas, municipais, estaduais e federais. E um caminho desse também, em nível de Sinop, eu vejo também que o poder público pudesse estruturar melhor a Secretaria de Meio Ambiente. Porque, assim, o pessoal lá tem muita vontade de ver isso acontecer, mas como a cidade cresce, a secretaria, proporcionalmente, ela acaba ficando pequena. Então, precisa de maior estrutura para ela poder atender isso também, né? Aumentar o número de viveiros também de muda aqui na cidade, aumentar mais o poderio de plantio, né? E de estrutura também para cuidar dessa muda no período da seca. Uma coisa interessante nos novos loteamentos que pode ser incrementado, né? Não, é possível também fazer já nos bairros mais antigos, mas é um pouco mais difícil, mas é possível. Mas nos mais novos já dá para começar assim. O que é? É uma regra que eu vi isso lá no Fórum Latino-Americano das Florestas Urbanas o ano passado em São José dos Campos, em novembro que eu fui lá. Que eu fiquei conhecendo essa regra, que é a regra 330-300. É 3 que seria o seguinte: da tua casa, da janela da tua casa ou do teu escritório, você enxergar pelo menos 3 árvores. Na tua rua ou avenida, ter pelo menos 30% de cobertura verde. E que você esteja pelo menos a 300 metros de um núcleo de arborização, uma ilha verde, ou um aglomerado de árvores, ou até uma reserva, né? Então isso já é uma questão, uma regra mundial que está sendo criada, que está sendo proclamado, né? Que não só aqui no Brasil, mas o mundo inteiro faça, né? E é uma regra que dá para fazer, né? A 330-300. Então dá para implementar isso aqui em Sinop também, que vai ajudar muito o acompanhamento do crescimento da cidade juntamente com a arborização. E falando em Sinop, a gente sabe que o Grupo Sinop tem um papel muito importante no crescimento da cidade, pelos produtos que ele faz, assim por diante. E você é o gestor de um departamento de sustentabilidade. Como e o que você faz lá? Mas como no sentido de o Grupo Sinop tem vários produtos para desenvolver, seja na Bravante, seja na Gran, que precisa entregar qualidade para o cliente, mas também precisa entregar retorno para a empresa. Como é o seu trabalho na sustentabilidade? O que você ajuda a agregar nesses projetos ou no processo? O que faz o teu departamento? João, eu primeiro preciso falar que isso não veio do meu departamento, isso veio desde os fundadores, dos três pilares nossos fundadores, que desde os primórdios a sustentabilidade, a questão do reflorestamento foi muito importante. Então, quando foi feito, abriram a cidade, a gleba, o reflorestamento era algo muito essencial. Por exemplo, nos últimos 7 anos foram mais de 40 mil árvores plantadas, mudas plantadas. Então, essa consciência, ela vem desde os primórdios. Então, a gente sempre utilizou disso em todos os nossos empreendimentos, seja loteamento, seja uma construção civil, um prédio, um vertical. E a ideia foi o quê? A gente unificar esse pensamento e sempre usar isso em todos os nossos empreendimentos. Então, a gente tem métricas. Por exemplo, a gente vai lançar um bairro, quantos por cento a gente vai utilizar de área verde? A gente vai lançar um empreendimento, a gente tem um mínimo necessário que a gente precisa utilizar de área verde. Isso é muito importante. A gente tem até na empresa uma área específica para fazer esse cuidado do pós-plantio, que a gente tinha uma dificuldade muito grande por causa do clima, a gente conseguir manter aquelas árvores lá, aquelas mudas. Então a gente tem uma equipe especializada que faz água, joga água às plantas, faz o cuidado em relação a pragas, para que essas mudas consigam vingar e ter o seu fortalecimento. E como ações de sustentabilidade podem se tornar cada vez mais coletiva para todos os moradores de Sinop, e não para aqueles que já têm essa preocupação e plantam mudas ou cuidam das árvores? Tem alguma ação que as empresas, o governo, associações possam fazer para conscientizar ainda mais os moradores da importância do verde? Ou vocês acham que conscientizados eles já estão? João, eu acho que conscientizar é uma ação eterna, né? Então a gente sempre vai instruindo as pessoas e tentando trazer o máximo de conscientização possível. Então, por exemplo, dentro da empresa a gente faz treinamentos, desde como destinar o seu próprio resíduo, até como cuidar das suas mudas, da sua área verde de casa. Então, a ideia é que se cada um conseguir fazer no seu núcleo um pouquinho, trazendo treinamento, trazendo cultura, desenvolvendo aquela pessoa, eu acho que assim a gente consegue disseminar essa cultura e essa conscientização. Eu acho que isso que o Arthur falou é muito importante, começar também pelas empresas, né? Não só pelas entidades.
porque cada funcionário também que seja conscientizado, ele também vai trabalhar em prol disso. A gente vê, né, não, até como vamos dizer assim, uma crítica construtiva, né? A gente vê muito comércio aqui em Sinop que o pessoal faz poda drástica nas árvores para aparecer fachada. E muitas vezes ninguém tem tempo de ver, é um engano. Muitas vezes ninguém tem tempo de ver a fachada onde está indo. Onde ele quer ir fazer uma compra, ele já sabe onde que ele quer ir. Então hoje a gente tem que trabalhar Sinop que as árvores fiquem acima dessas fachadas. Né? E não as árvores abaixo delas. Porque você pega Júlio Campos, por exemplo, as pessoas do meio-dia em diante, é muito difícil caminhar aí nessa época. Então quem que vai se preocupar com fachada? Ele quer chegar logo numa loja. E se tiver árvore, né, tiver arborização, ela vai caminhar com mais calma, ela vai ficar ali com mais tempo. Então nós temos esse problema realmente também da parte não vou generalizar, mas muitos empresários que têm esse pensamento de que tem que podar árvore para aparecer fachada. E isso é um erro muito grande. Então começa por aí também pelas empresas, né? E também trabalho, eu acho que tem que utilizar a mídia também para fazer esse trabalho de conscientização com a população. E mostrar exemplos, mostrar modelos. E eu imagino que um ambiente muito importante que já trabalha muito isso é o ambiente escolar, né? Porque só que as crianças já são educadas para cuidar mais do verde. Só que o problema é que o retorno vai vir quando elas crescerem, vai levar um bom tempo. Então, realmente, a gente precisa pular alguns processos para as empresas, conscientização pública e assim por diante. Infelizmente hoje, né, para algumas pessoas tem que doer um pouco no bolso, né, para ela poder, porque são as fiscalizações, né, que acontece. E muita gente ainda faz as podas sem autorização da Secretaria de Meio Ambiente. E a gente auxilia nessa parte também, né? Porque às vezes eles não conseguem estar em todo local ao mesmo tempo. Então a gente também auxilia nessa parte deles também para poder evitar isso, né? Cada vez mais que tem essas podas. Porque de um lado nós queremos plantar, né? E por outro lado o pessoal fica fazendo poda drástica. Então assim, a gente fica enxugando gelo às vezes. Então temos que mudar esse balanço, nós temos que mudar, né? Aumentar mais o verde, mais acelerado, para a gente chegar onde Sinop precisa chegar, porque nós temos uma temperatura muito alta aqui, né? Então, na verdade, comparado com outras regiões do Brasil, a gente teria muito mais necessidade de arborização como Maringá, por exemplo, mas Maringá é excelente já nisso. Ô Amadeu, o dia que o comerciante entender que se ele tiver uma área de arborização no seu comércio vai atrair muito mais gente do que ele podar para mostrar a fachada, eu acho que a gente faz uma grande transformação. Principalmente em Sinop, que a gente tem um clima muito quente e as pessoas quase não conseguem andar na rua. Quando você vai num comércio que tem uma área verde, faz toda a diferença. Pela diminuição que causa na temperatura. E nós temos exemplos disso, de empresas que já fazem assim, já há um certo tempo. E alguns eventos que nós participamos, eles já foram premiados, né? Justamente por ter essas fachadas verdes, né? E que a gente chama de empresas amigas das árvores, né? Então a gente precisa premiar essas pessoas também e valorizar quem está fazendo o correto. E Amadeu, logo no começo do nosso bate-papo, você falou rapidamente que uma cidade verde não é só estética, é saúde, assim por diante. Conseguimos falar um pouquinho sobre isso para quem não conhece, inclusive para mim que conheço pouco? Quais são as vantagens de uma cidade verde? Porque eu realmente, vou ser bem honesto, vou me usar como exemplo, eu olho e entendo, puxa, é uma cidade muito mais bonita, é mais gostoso de viver. Mas você mesmo está falando, vai muito além disso, né? O que mais a gente ganha com uma cidade verde? Sim, além de outros benefícios, né? O Dr. Milton Malheiros deve ter falado muito sobre essa questão da saúde, que tem a questão da saúde respiratória, né? Você tendo uma arborização plena, você tem diminuição da temperatura e aumento da umidade relativa do ar, que é benéfico para a saúde, para a respiração. A temperatura muito alta, ela é insalubre. Até na própria normativa de segurança do trabalho fala muito sobre isso, né? Então, eu trabalho aí acima de 30 graus, ele já é insalubre, né? E nós temos locais aqui em Sinop que nessa época agora, 2 horas da tarde chega a dar perto de 50 graus. Porque quando a gente fala em 40 graus, 38 graus, isso aí é medido a 10 metros da altura do chão.
Mas quando você caminha num asfalto, caminha numa calçada, você está sofrendo ali uma temperatura muito maior. E tem a questão também, o verde, a arborização, ela proporciona mais saúde mental, né? Você tendo mais contemplação daquele verde, é uma questão de saúde mental também. Mas a arborização proporciona também atividade física. Você vai ver mais gente caminhando, você vai ver mais gente andando de bicicleta, mais gente fazendo exercício físico. Então também beneficia a saúde. Então, assim, tem vários aspectos, né, que a arborização verde ela é benéfica para a saúde. Sem contar também outros elementos, né? Uma cidade bem arborizada, ela também proporciona aí ao turismo. E mais uma vez a gente segue como exemplo de Maringá, né? Hoje Maringá, o turismo dela, uma grande parte é em função do verde que ela tem. E uma coisa puxa a outra. O verde atrai o turismo e o turismo preserva o verde, né? Então, sem contar também a cobertura verde, ela proporciona também mais valorização imobiliária, né, para a cidade. Isso aí proporciona também maior atração de investidores aqui para a cidade. E outros elementos de sustentabilidade que precisa ser realizado também para poder andar junto com a arborização. Ô, João, você gosta de correr, não gosta? Sim, Faz quantos anos você vem pra Sinop? 7, 8 anos. Quantas vezes você correu na rua aqui? Aqui, aí eu vou te atrapalhar no teu raciocínio, porque Correu deve ter sido poucas umas vezes. 30, 40. Não, umas 30, 40 vezes. Em 7 anos. Em 7 anos. Mas eu não venho toda semana, tá um número bom. Em 7 anos. Quantas vezes você correu em São Paulo nos últimos 7 anos? Ah, não, muito mais. E qual foi mais gostoso? Aí você me deixa numa má situação aqui. Aí eu não sei, olha que situação que ele me bota. Porque, por exemplo, Eu em vou ser Ribeirão... honesto pra você. Eu prefiro em São Paulo porque é muito quente correr aqui. Por isso. Mas o ambiente daqui é mais bonito do que o de São Paulo. Quando eu saio do hotel que eu fico, eu pego a Avenida da Saudade, passo pela Facip, vou seguindo até o hotel, vou quase até o aeroporto, ó, como é que tô correndo bem? É muito bonito. Só que eu preciso fazer isso por volta das 7, 8 horas da noite e ainda tá quente. Então, muitas vezes, honestamente, quando eu tô correndo, tem pouca gente correndo comigo. Mas o lugar é muito bonito. Já São Paulo, eu corro em lugares menos bonitos. Só que a temperatura me permite, inclusive, correr ao meio-dia. O que facilita muito. Então, qualquer hora do dia eu falo, quero correr, eu posso correr. Esse que é o ponto. Mas o ponto é o seguinte, em São Paulo você tem, por exemplo, parques que você consegue correr qualquer horário. Qualquer horário, sem dúvida. Pelo clima estar mais ameno. Aqui em Sinop já tem essa dificuldade. São poucos lugares que você conseguiria correr ou fazer um exercício em lugar aberto, ao ar livre. Então a ideia é isso, é a gente melhorar a arborização, porque você incentiva as pessoas a fazerem exercício ao ar Mas livre. sabe o que me deixou, não é intrigado? Foi quando ele falou dos 14% de arborização do Sinop. Porque eu que venho de fora, quando eu olho, me dá a impressão que é muito mais, sabia? Porque eu vejo muito verde, eu acho a cidade muito bonita, muito verde. Então até me surpreendeu, eu fico pensando como são as outras cidades que eu frequento, que eu vejo que são muito menos verdes que Sinop. Então eu fico imaginando como a gente está atrasado no geral. E se a gente está falando da sustentabilidade e do verde, essa é uma das preocupações ligadas à sustentabilidade, né? Sim. Quais são as outras? Não vamos detalhar muito porque não é o tema, mas o que mais a gente precisa ficar atento e talvez não esteja tanto? Eu acho que, por exemplo, Sinop ainda falta uma melhora na destinação do nosso resíduo. Isso é um ponto muito importante que a gente vê na teoria ser muito bonito. Resíduo que você diz é o lixo. Lixo. A gente separar, a gente ter essa conscientização, a gente entender o quanto a gente está gerando de resíduo para o meio ambiente, se a gente está dando a destinação correta, se ele faz a roda completa de voltar e ser reutilizado. Porque a gente tem hoje nesse mundo que a gente vive, a gente consome muito plástico, muito material descartável que às vezes a gente não dá o devido a destinação correta para que ele tenha uma nova finalidade. Acho que esse é um ponto importante que a gente pode abordar. Outro ponto importante é a questão da impermeabilização que nós temos hoje no solo. Faz 25 anos que eu moro em Sinop. Quando eu cheguei aqui, logo a cidade era menor. Mas quando no período de chuva, quando chovia muito, você não via quase muito alagamentos. De uns 10 anos para cá a gente vê muito. É por falta de permeabilização do solo, a falta de verde.
grama também, a chamada calçadas ecológicas, né? Que tem aquelas faixas verdes, gramadas. E então, cada vez mais, Sinop tá virando mais asfalto e concreto do que verde. Então, isso aí causa esses alagamentos. E se você vê, por exemplo, questão, né? Você comentou que 14% parece que é pouco, parece que deveria ser mais, né? Mas se você vê uma imagem aérea de Sinop, até mesmo essa que a gente vê nas redes sociais, tirado com drone e tal, você não consegue ver, a não ser alguns pontos específicos de algumas ilhas verdes, que nem ali na Praça das Bandeiras, né? Que foi criado também pelo Grupo Sinop, as reservas que nós temos, né? E fora isso você não vê muita coisa. Eu te faço uma pergunta, a feirinha de domingo aqui em Sinop, onde que ela é feita? Não sei se você já participou dessa feirinha. Ela é feita de domingo ali na Avenida das Figueiras, em Embaúbas, né? Porque ali se formou um túnel de árvores. Ali tem arborização plena. Se ali não tivesse aquela arborização, eu duvido que a feirinha fosse ali, né? Então, a gente precisa ter mais locais desses espaços verdes, né? Os espaços urbanos que não tem verde hoje têm que ser ocupados com verde. E aí me diz uma coisa, Amadeu ou Arthur. Quantos anos a gente precisa para chegar no nível ideal de verde? Ou se a gente seguir a velocidade de hoje ou o que é possível fazer? Eu ainda vou ver isso com vida ou vai ser minha filha? É preciso acompanhar esse plano de arborização, né? O plano municipal de arborização e também o que cada componente, cada elemento, né, de cidade quer, onde que eles querem chegar. Tanto empresas como entidades, os loteamentos também. E então, assim, precisa o envolvimento de todo mundo. A gente quer o mais rápido possível, né? Existem metas já traçadas para 2030, para 2035, 2040, né? Mas para cumprir essas metas tem que ter um cronograma. E esse cronograma, ele é um desafio, porque envolve muitas pedras no meio do caminho também que a gente precisa derrubar, né? Então tem que estar constantemente trabalhando com isso. Como você falou mesmo bem no início, né? É uma moda provisória? Não, ela é uma moda permanente. É um trabalho dia a dia que tem que ser feito, né? Não dá para deixar para depois. Mesmo nessa época do ano, período mais seco, a gente tem que planejar outras épocas, outras estações. Eu faço, por exemplo, até pegando um gancho nisso, né, de épocas, de estações. Nessa época mais seca, aqui em Sinop, nós estamos pensando, nós estamos planejando como é que nós vamos resolver a questão do alagamento aqui da cidade. Ninguém está pensando porque ninguém está lembrando. Na época da chuvarada, do alagamento, alguém está pensando na prevenção de incêndios que acontece nessa época? Ninguém lembra, ninguém pensa. Então, são nessas estações que você tem que pensar o que vem na época seguinte. O que vem na estação seguinte. Sinop, nunca parar. E Sinop, ele está crescendo muito rápido, como eu disse, e a gente só vê outdoors, empreendimentos imobiliários, loteamentos. Isso significa, eu estava pensando aqui, que quanto mais loteamento e eles vão entrando mais pela cidade, mais possibilidade de tornar aquele ambiente verde, ou quanto mais loteamento vocês entendem que talvez menos verde fique? Depende muito qual que é a visão empreendedora dessas empresas. Se eles querem realmente uma sustentabilidade, né? Só estão... lógico, todas as empresas precisam do lucro, né? Mas se elas têm também como uma doutrina dentro da empresa de sustentabilidade, elas vão trabalhar o verde também, né? E é isso que precisa fazer. Porque, assim, as empresas estão aqui em Sinop ocupando o espaço dela para poder crescer. Então, ela tem que contribuir para a cidade também crescer com sustentabilidade. E já que você falou de lucro, o Grupo Sinop está com mais de 75 anos, eu não sei exato, sim, 76, 70... E se ele tem isso tudo de idade e sempre foi preocupado com o verde, significa que, mesmo trabalhando bem o verde, o lucro vem. Sim, a gente pode conciliar isso. Essa é a minha pergunta. Por que você entende que talvez uma empresa, um comerciante, às vezes deixe o verde de lado? Por não entender que é possível ter lucro e ao mesmo tempo cuidar, por falta de consciência, porque acha mais fácil deixar isso para depois.
Você consegue enxergar o motivo? João, eu acho que dos últimos 3, 4 anos vem melhorando a conscientização dos empreendedores. Eu acredito que talvez por falta de informação, entender os benefícios de ter uma área verde ou uma preservação, talvez o empreendedor não tenha esse cuidado. Eu não acho que é uma forma maldosa, mas ele não, às vezes ele não está percebendo o benefício que ele está deixando de lado em não ter essa preservação e essa conscientização. Mas eu acredito que ainda falta muito do poder público incentivar, ter diretriz. Por exemplo, a gente tem troca de prefeitos, troca as pessoas que estão ali no comando, mas eu acho que a gente precisa ter diretrizes fixas para incentivar e para cuidar. Para que não seja sempre muda o prefeito, muda a equipe e a gente tenha totalmente uma coisa nova. Eu acho que a gente precisa sentar, o poder público participar, ter uma participação mais, vamos dizer assim, mais firme na questão da arborização e trazer essas empresas, essa conscientização, essas diretrizes para cada empresa. E para que a gente movimente esse mercado, conta um pouquinho qual é o trabalho que vocês fazem junto, Grupo Sinop e Floresta Urbana. E esse trabalho é possível, no caso do Floresta Urbana, ser transferido também para outras várias empresas além do Grupo Sinop, para que se juntem força? Mas se vocês puderem contar um pouquinho o que é feito e se dá para levar para mais gente, e se, quando a gente fala de levar para mais gente, precisa ser empresas do porte do Grupo Sinop ou empresas menores também podem abraçar a causa? Pode ser empresa de qualquer tamanho. A gente tem uma relação junto com o Grupo Sinop que começou com um patrocínio, né, do nosso Viveiro Arbovias, e também sempre foi, mesmo antes disso, né, a gente vem conversando também e apreciando também o que eles têm de bom, que é justamente nos empreendimentos deles, eles deixarem a área verde e realmente não só destinar aquela área para verde, mas realmente transformar em verde. Nós temos vários exemplos aqui desses empreendimentos. Inclusive, nós estamos auxiliando também. Recentemente, há um ano e meio, nós plantamos em um espaço verde que era reservado para espaço verde do Grupo Sinop. Nós plantamos dessas mudas, acho que foram as primeiras mudas que foram plantadas lá do nosso viveiro, que é lá no Jardim Itaúbas, e hoje funciona como um laboratório a céu aberto. São várias espécies nativas que estão lá e nós estamos em observação, monitoramento do crescimento delas, né? E está dando certo. E nós vamos fazer mais disso, né? Então, assim, nós vamos ainda ter várias reuniões, assim, de vários projetos que nós vamos andar junto, né? Projetos inovadores aí que a gente está trabalhando para cada vez mais fortalecer essa parceria também. E é uma parceria que cabe em muitas outras empresas além do Grupo Sinop, correto? Sim, cabe, cada um no seu molde, né? E dá para a gente fazer assim. E o objetivo é esse, aumentar o verde da cidade. Até porque uma árvore faz diferença já, né? Se cada um pensar em uma árvore no seu espaço, Sinop se transforma. Ela, em média, uma árvore hoje, de porte médio, ela equivale mais ou menos a 10 umidificadores de ar, né, em funcionamento. Agora, imagina um aglomerado de árvores, né, sem contar que baixa a temperatura também. E tem um quadro aqui que eu gosto muito, que é quando a gente convida os convidados, que é esquisito, a contar o que eles, como eles enxergam, o que é a sua Sinop. Roda a vinheta aí do Essa é Minha Sinop. Queria pedir para vocês contarem o que é a Sinop de vocês. Quando vocês lembram de Sinop, o que é a Sinop que bate no coração de vocês? O que é a Sinop de vocês? Quando eu penso em Sinop, João, primeiro vem toda a história e legado da família, mas eu penso nas pessoas, né? As pessoas que vieram para cá, acreditaram nesse projeto que era a cidade, nesse desenvolvimento e nessa oportunidade de desenvolver uma cidade planejada, uma cidade que tinha oportunidade, e que as pessoas pioneiras que chegaram aqui e trabalharam, tiveram a fé e acreditaram nisso, se desenvolveram, cresceram e ajudaram a Sinop a virar a potência que é hoje. Então, assim, eu acredito que a gente tem muito trabalho pela frente, Sinop tem um potencial muito grande, mas acho que o que norteia Sinop eram e são as pessoas que estão aqui hoje. Sinop, desde que eu cheguei aqui, né, eu cheguei aqui, eu não vou dizer assim, fazendo aí um trabalho local aqui perto, e eu
conheci Sinop há 25 anos e gostei muito de Sinop, incentivei minha família para a gente mudar para cá, nós mudamos. E eu sempre quis fazer parte do desenvolvimento dela, do crescimento, né? E hoje eu estou conseguindo realizar isso, através de entidades, através de outras ações. Então, assim, é muito bom fazer parte desse crescimento e viver em Sinop, né? Apesar desse clima todo, né, que a gente já comentou, mas a gente gosta muito daqui pelo desenvolvimento, pela pujança que tem. É um Brasil que dá certo, é outro Brasil que dá certo dentro do próprio Brasil. E para finalizar, pessoal, além de agradecer vocês, queria pedir que vocês deixassem uma mensagem final para quem está nos assistindo ou ouvindo. Quem começa? Eu queria deixar uma mensagem de conscientização das pessoas que moram em Sinop ou moram em outras cidades, entender a importância dela plantar às vezes uma árvore, ou trazer essa consciência para os seus filhos, separar um lixo. Eu acho que essa educação, tanto nela como nas próximas gerações, elas são muito importantes. É muito importante, né? Cada vez mais a gente plantar árvores, melhorar o paisagismo da cidade, né? Para o bem-estar, para a qualidade de vida, né? E que a gente tem que considerar Sinop, a cidade, como uma casa da gente. É uma casa em condomínio, como todo mundo. Então, cada um tem que fazer a sua parte também, né? Tem que fazer a sua parte, que a gente vive em sociedade, a gente precisa desse ambiente para continuar vivendo. Então, que todos colaborem também com esse crescimento verde. Amadeu e Arthur, obrigado demais pela presença de vocês. Eu acho que vocês deram uma aula aqui. Para mim, aprendi demais, falando de verdade. Eu também. Muita novidade para mim. Acredito que para muita gente o trabalho de vocês é realmente muito importante. Tanto como associação, vamos chamar de associação? Sim, associação. Ou como empresa. Eu acho que isso mostra, que a maturidade da cidade, que não fica só no poder público. É muito bacana ver isso acontecendo. Então, obrigado aí. Não só pela participação no podcast, mas pelo que vocês fazem aí. Vocês, o time de vocês, as empresas, a associação, pela cidade. E a vocês, nós ficamos por aqui e até o próximo episódio. Valeu!